Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacara, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e hoje vou falar aqui sobre Saturno, o fim da sua retrogradação, desde o dia 29 de junho, agora de 2024, até 15 de novembro de 2024. Então esse astro está justamente em retrogradação e isso nos pede normalmente uma revisão. Então toda vez que um astro, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno ou Plutão estão retrógrados, nós temos aí um momento de revisão. E justamente esse momento agora de final de ano, muitos astros estão nesse posicionamento, ou seja, nesse movimento retrógrado, mas vou falar aqui especificamente então desse fim dessa retrogradação de Saturno. Então do finalzinho de junho, agora até 15 de novembro, o que Saturno retrógrado nos pediu? Ele justamente nos pediu um senso de dever em relação àquilo que nós tínhamos que fazer. Porém, como ele estava no seu movimento aparente, no seu movimento retrógrado, muitas vezes nós provavelmente postergávamos ou ficávamos apegados demais à nossa maneira de fazer as coisas, ou queríamos ter um controle excessivo das coisas, ou ficávamos numa exigência, ou seja, numa autoexigência muito grande. Então tudo são formas, digamos assim, desalinhadas, desarmônicas de Saturno se apresentar na nossa vida. Saturno, por excelência dentro da astrologia, é esse astro que representa, como eu falei, o senso de dever, a nossa responsabilidade, é aquela montanha para onde nós temos que nos guiar. São aquelas tarefas ou aqueles chamados da nossa alma que nós temos que justamente temos que colocar em prática, temos que colocar numa objetividade, num pragmatismo. Então, muito provavelmente vocês devem ter sentido aí que do final de junho para cá, Saturno retrógrado pediu então toda essa revisão na maneira como nós nos relacionávamos ou nos relacionamos ainda com esses chamados, com essas tarefas, com essas responsabilidades. Como eu falei, um astro retrógrado, ele faz não somente se faz uma necessária revisão, mas normalmente aquela energia daquele astro se manifesta de uma forma desarmônica. Então, como eu falei, a excessiva autocobrança, o excessivo controle, a excessiva autoexigência puderam aí estar presentes. E isso, no fundo, a gente sabe que não ajuda muito. Claro que nós temos que ter disciplina e isso é uma energia muito saturnina, nós temos que ter concentração, isso também é uma energia muito saturnina, porém, há dificuldade provavelmente aí de concentração, uma dificuldade de pragmatismo, uma dificuldade de objetividade nesses últimos meses. Tudo isso podia estar presente? Sim, mas a sensação que nós tínhamos e que temos ainda é de fazermos mais esforço. É como se as coisas elas acontecem, mas a gente percebe assim que tem que fazer um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de força. E a isso, então, nos exigiu e exige ainda até o dia 15 de novembro agora de 2024, devido a essa retrogradação de Saturno. Então, todos os anos, os astros ficam retrógrados, Mercúrio fica 2, 3, 4 vezes, e Vênus, Marte, Júpiter e assim por diante. É claro que esses astros de Júpiter até o final, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, muitas vezes eles ativam movimentos coletivos, movimentos que envolvem aí os governos, as sociedades, mas claro, como falei aqui nesse vídeo até aqui, ele também nos traz aí uma ativação individual, principalmente relacionada com essa parte aí de para onde nós temos que nos encaminhar em termos vocacionais e as tarefas justamente nesse caminho. Então, na visão coletiva, nós percebemos aí também toda essa necessária reestrutura de governos, de cargos públicos importantes. Nós também percebemos e observamos muito a má utilização da energia saturnina, que é uma tendência de autoritarismo, de tiranias de todo tipo. E isso nós estamos observando devido a essa falta de espiritualidade hoje da maior parte da humanidade, devido a essa falta de conexão com essa parte, digamos, mais profunda do ser humano, essas raízes mais profundas, assim como essa plantinha aqui do meu lado, e que são raízes, claro, que nos conectam com todos os outros seres humanos. Então, pela ausência dessa busca, muitas vezes, essa desconexão do ser humano consigo mesmo e a desconexão do ser humano com os demais faz com que justamente apareçam aí
essas atitudes mais autoritárias, de controle excessivo, de tiranias de todo tipo, e sempre lembrando, ditadura é uma coisa, tirania é outra, né? Essas duas palavras, elas muitas vezes se misturam. A tirania é quando a pior parte de um ser humano ou de alguns seres humanos prevalece e se manifesta de uma forma desarmônica com os demais. Isso é a tirania. Se nós formos observar e buscar a raiz da palavra ditadura, ela é um pouco diferente. Não podemos confundir com movimentos contemporâneos. Se a gente voltar lá milhares de anos atrás, o ditador era aquele homem sábio que muitas vezes entrava, colocava em ordem as coisas e saía. Ou seja, ele não tinha ânsia de poder, ele não tinha desejo de poder, simplesmente convocavam essa pessoa para colocar ordem na sociedade, aplicar as leis novamente, colocar a regra, a justiça na sociedade, e essa pessoa, depois de alguns meses ou anos, se afastava. Por quê? Porque ela não tinha nenhum anseio pessoal, nenhum anseio ou ambição desmedida pelo poder. Tudo isso que falei aqui, isso envolve Saturno também. E nós temos que também fazer essa reflexão. O quanto que eu faço as coisas pelo simples poder, o quanto que eu faço as coisas pela simples fama, pelo simples reconhecimento, pelo simples aplauso. Ou também o quanto que eu faço as coisas justamente porque eu vejo que é um dever, é uma coisa que vem da minha alma e eu preciso fazer. E simplesmente esse ato bem feito, bem realizado, já é a recompensa. Isso é uma energia saturnina se manifestando de uma maneira equilibrada. Agora, toda essa retrogradação aí desse Saturno nos últimos meses nos pediu também isso. O quanto que eu estava fazendo, não por um senso de dever, não porque a minha alma estava pedindo, mas o quanto que eu fazia, como eu falei, para buscar fama, para buscar reconhecimento, ou para me sobressair frente aos demais, ou simplesmente por uma má canalização da ambição. A ambição não é ruim, mas uma má canalização dela se manifesta justamente dessa maneira, de uma maneira desalinhada com o poder. Porque o poder não adianta, todos nós temos que manifestar isso de alguma maneira, nós temos que manifestar o nosso poder de realização aqui nesse mundo manifestado. Mas é claro, o ideal é que esse poder de realização beneficie a quem esteja ao nosso redor e, se possível, também beneficie a sociedade como um todo. Então aqui nesse vídeo falei, como comentei desde o início, do fim da retrogradação do planeta Saturno. Espero que vocês tenham aí feito conexões com essas reflexões que eu fiz aqui, porque justamente esse movimento retrógrado de Saturno, desde 29 de junho até 15 de novembro, ativou essas questões individuais e também coletivas, como eu comentei. Como sempre, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações, e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.